Nossa saudação a todos os professores, docentes, professoras, aqui no nosso link de formação da rede de formação de educadores e educadoras em escolas públicas do campo do Sudoeste do Paraná. E hoje nós já estamos no 6º encontro de formação continuada de professores, então. E a temática principal que nós estamos trabalhando já há alguns dias, alguns meses, é a biodiversidade nas escolas públicas do campo, a festa das sementes crioulas e a abelha sem ferrão. Especialmente hoje, nós vamos trabalhar com esses dois temas do roteiro de trabalho com festa das sementes e das abelhas sem ferrão. Antes de mais nada, dizer o seguinte, que essas atividades que nós estamos propondo e nós vamos conversar com vocês hoje, ela se trata de uma prática pedagógica. É uma prática pedagógica construída nas escolas do campo. É uma prática pedagógica. O que quer dizer com essa prática pedagógica? Quer dizer que essa prática pedagógica é aquilo que a escola, em efetivando essa prática, ela vai criando uma forma de ser da escola do campo de acordo com a modalidade da educação do campo construída historicamente. Então, em outras palavras, não é um projeto, não é uma atividade pontual, é uma forma de a escola ir criando uma identidade em torno daquilo que a constitui, enquanto escola pública do campo. Então, é uma prática pedagógica que se insere dentro de um conjunto todo da organização da escola, com aquilo que a escola faz para ser a escola que coordena todo o processo de ensino-aprendizagem, o processo de avaliação, a distribuição das disciplinas, a distribuição dos professores, a merenda escolar, o transporte escolar. Quer dizer, tem inúmeras questões que envolvem a escola. Então, como fazer com que essa escola se constitua como uma escola do campo? O objetivo nosso é exatamente esse, não é de dar mais um trabalho ou fazer mais um projeto na escola, mas é fazer com que a escola vá aos poucos se instituindo como uma escola do campo. E por que nós falamos de que aquilo que nós vamos mostrar hoje, para dar forma a essa prática pedagógica, por que ela se constitui como uma prática pedagógica? O que é entendido como uma prática pedagógica? E aí eu faço a referência que eu estou comentando isso com vocês, desse conceito sobre prática pedagógica, num texto muito bom da Maria Antônia de Souza, que ela fala sobre o conceito de prática pedagógica, num livro que ela escreve sobre práticas pedagógicas e elementos articuladores na escola pública do campo. Além disso, tem uma outra professora também que tem uma publicação muito boa, que é Pedagogia e Prática Docente, da Maria Amélia do Rosário Santoro Franco. E ela tem um capítulo, nesse livro aqui, ela tem um capítulo especificamente dizendo sobre as práticas pedagógicas nas múltiplas redes educativas, e que envolve a forma, como que as práticas pedagógicas elas se constituem dentro da escola. E quais são os elementos constitutivos para ser considerado uma prática pedagógica? E aí, as professoras Maria Antônia e a Franco nos auxiliam, basicamente, em 3 elementos. Para ser uma prática pedagógica e para ser levada a essa categoria de prática pedagógica, ela precisa conter esses 3 elementos principais. Podem ter outros elementos, mas esses, segundo essas autoras, são os elementos fundamentais para ser considerado uma prática pedagógica. Então, por que é uma prática pedagógica? Isso que nós vamos apresentar sobre os roteiros, sobre abelha sem ferrão e também os demais que nós estamos disponibilizando para vocês.
Em primeiro lugar, que para ser uma prática pedagógica, toda prática pedagógica ela tem que ter uma intencionalidade. Ou seja, é aquilo que a escola faz, mas é aquilo que a escola faz de forma planejada. Ela quer chegar em algum lugar, ela tem uma intencionalidade. Ela é organizada, planejada, tudo feito em vista de atingir um determinado fim. Ou seja, a prática pedagógica é aquela que, especificamente dentro da escola, ela tem como finalidade o ensino de um determinado conteúdo. Assim, de outras finalidades também pode ser. Pode desenvolver outras habilidades, outras formas de agir dentro da escola e também de ensinar e de aprender. Mas tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Então, é uma prática pedagógica na medida em que tem uma intencionalidade, ou seja, não é algo espontâneo, não é algo que não é pensado, que vai de acordo com a demanda do momento, não. Se avalia toda a estrutura da escola, a organização da escola, e aí se pensa, bom, o que nós queremos? Aonde nós queremos chegar? E por isso se planeja, se organiza. Então, a prática pedagógica é uma prática intencionada, que tem uma finalidade bem clara. Tem um segundo elemento muito importante que constitui as práticas pedagógicas, que diz respeito ao conteúdo, que diz respeito à matéria. Então, a prática pedagógica ela tem um conteúdo a ser trabalhado nessa prática. Esse conteúdo pode ter diversos conteúdos, mas o conteúdo prioritário das práticas pedagógicas no interior da escola, ela se vincula aos conteúdos e às matérias que são objeto do currículo, da organização do currículo, que se expressa, né, aqui no CREP, que se expressa. Pode ter outras formas também, onde está contido esse currículo, mas todas as práticas pedagógicas, elas são mediadas, elas são constituídas pelos conteúdos que são trabalhados no processo de ensino-aprendizagem. E tem um terceiro elemento, muito importante também, que constitui as práticas pedagógicas, que diz respeito à forma de como se articulam as duas dimensões anteriores. Bom, a escola tem uma finalidade, ela tem um objetivo, ela tem um ponto de chegada. Ela quer trabalhar quer que os estudantes, os professores, que os estudantes aprendam determinados conteúdos, por exemplo, ou determinados conceitos. Então, tem um determinado conteúdo. Esse conteúdo, as matérias, as disciplinas, esse currículo, ele está distribuído por todas as disciplinas. E por todas as disciplinas, não tem nem para mais e nem para menos. Todas as disciplinas fazem parte desse conteúdo e da matéria que constitui as práticas pedagógicas. Mas tem que ter uma espécie de didática, tem que ter uma forma, tem que ter um método de como fazer com que essa finalidade seja atingida e que esse conteúdo seja trabalhado durante essa prática pedagógica. Por isso, o movimento que se dá nessas três dimensões, de fato, constitui-se também uma prática pedagógica na medida em que ela põe em movimento os sujeitos envolvidos. Então, os estudantes, a comunidade, os docentes, todos os professores, todos os sujeitos da escola e da comunidade podem fazer parte e eles estão em movimento. Por isso, ao desenvolver essas práticas pedagógicas, os sujeitos, eles entram em atividade. Eles movem-se, mas não é simplesmente um mover-se, não é simplesmente um agir. Não, é um agir intencionado, preparado, organizado, é um agir e é um atuar, é um fazer que tem como mediação um conteúdo, tem um conteúdo muito claro e muito específico, e também tem uma forma, tem um jeito de fazer tudo isso. Bom, é por isso que aquilo que nós vamos dar um exemplo de como isso pode se constituir numa prática pedagógica. Olha só, depois eu falo sobre um exemplo, uma atividade, Cecília, e depois você fala da festa das sementes, pode ser? Então tá, olha só. Eu vou compartilhar com vocês um arquivo, uma página ou duas,
daquilo que eu repassei para vocês ali no grupo. E está disponível lá no nosso site, que são os roteiros didáticos em agroecologia. É só para dar um exemplo de práticas pedagógicas que podem ser construídas na escola. Então, eu vou compartilhar com vocês, e aí eu não sei se eu vou conseguir autorizar a entrada do pessoal para a aula, né? Aqui para estar compartilhando, tá? Então, olha só, eu vou tentar fazer as duas coisas, vamos ver se é possível. Olha só para vocês entenderem. Aqui, nós temos do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. Cada ano, e esse arquivo aqui ele está completo e ele tem 87 páginas, ele tem esse arquivo, ele tem 12 proposições, ele tem 12 possibilidades de práticas pedagógicas. Terá mais. Até o final do ano, nós queremos ter abelha sem ferrão nesse modelo aqui, e também a festa das sementes, também vamos falar assim, o corpo de flores e tantas outras. Nós vamos ter mais sobre isso. Então, olha só, o que constitui esse roteiro didático? Esse roteiro didático, ele faz uma combinação, ele combina o conteúdo do CREP, e nós escolhemos para fazer esse material, a disciplina de ciências. A disciplina de ciência. Então, a disciplina de ciência do 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, nesses roteiros didáticos, são determinados conteúdos. Então, é feita uma organização, um planejamento, para que de fato se constitua uma prática pedagógica. Isso que eu estava falando antes. Então, por que nós entendemos que é uma prática pedagógica? Porque tem toda uma organização, um planejamento, tem toda um conteúdo a ser trabalhado e também tem uma metodologia. Então, vejam só, o esquema, assim, da forma, ele segue toda... Aqui tem um primeiro momento aqui, que vocês estão vendo. Ó. Então, é o 6º ano no primeiro trimestre. E nós organizamos 3 roteiros para cada ano. Então, tem 3 roteiros para o 6º ano, 3 roteiros para o 7º e assim sucessivamente. Então, nós escolhemos determinados conteúdos do CREP nesse trimestre, no primeiro trimestre do 6º ano, nós escolhemos determinados conteúdos e aí, dentro dos conteúdos lá de objeto de conhecimento, os conceitos e os objetivos de aprendizagem, que é o currículo disposto e prescrito no CREP, com uma associação de conteúdos e conceitos agroecológicos. Então, nós fizemos essa combinação. Mas, claro, cada escola, cada grupo de docentes e estudantes e comunidade tem que pensar, de fato, se é isso. Se pode ser isso, se de fato essa proposição nossa, ela tem como se efetivar na escola. Então, a ideia seria de que em cada trimestre, tenha uma prática pedagógica agroecológica. Claro, pode ser que essa prática pedagógica seja por 2 trimestres, que pode ser para o ano todo. Por exemplo, a festa das sementes, ela pode envolver um longo período, incluindo várias outras subatividades. Tem uma prática pedagógica ou uma prática pedagógica mais que tenha um período de vigência trimestral, ou pode ser que essa atividade, por exemplo, de compostagem, ela inicia num trimestre, mas é uma prática contínua da escola. Então, se tem essa prática, é isso que nós estamos dizendo, vai criando uma forma de ser da escola. Então,
para mostrar aqui para vocês esse primeiro momento. Vocês têm disponível isso ali no arquivo com vocês. Então, é o 6º ano, primeiro trimestre, a unidade temática, Terra e Universo. Tudo isso aqui sai do CREP. Então, objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra. Os conceitos que se relacionam a esses objetos de conhecimento, litosfera, solo e intemperismo. São os conteúdos que a professora, o professor de ciências ensina. Lá, de acordo com o CREP, nós selecionamos um objetivo que mais se vincula a essa possibilidade de trabalhar um conteúdo e um conceito agroecológico. Então, é compreender a ação do intemperismo para o processo de formação e transformação do solo. Então, veja, aqui tem litosfera, tem solo, tem intemperismo. Mas aqui tem um objetivo de aprendizagem bem específico, que é compreender a ação do intemperismo para o processo de formação e transformação do solo. Então, qual é que é o conteúdo e o conceito agroecológico? Solo. Aqui na coluna da direita, solo. Então, quais são os objetivos de aprendizagem vinculados aos conteúdos e conceitos agroecológicos? Nós colocamos uns 3, 4 aqui, mas cada escola, cada grupo pode discutir e ver se de fato é isso. Então, compreender o conceito, a composição, a formação e tipos do solo, identificar principais doenças relacionadas ao solo, analisar as formas de poluição, conservação e preservação do solo e aprender a fazer compostagem. Então, o item 1, que é esse número aqui, ó, é o planejamento. É o planejamento do roteiro didático. O segundo momento, aí tem a ver com práticas agroecológicas. Bom, o nosso conteúdo a ser ensinado é solo. O conceito é intemperismo, é a formação e a constituição do solo. Mas aqui o intemperismo. Então, os docentes da disciplina vão explicar isso aqui, vai ter todo o conteúdo normal, como se fosse normal. É o conteúdo regular, mas acrescenta-se uma abordagem a esse conteúdo. E aí discutir, a partir desse conteúdo do CREP, um conteúdo e um conceito agroecológico. Então, em relação a esse conceito de solo. Então, o que nós propusemos como prática agroecológica para ser construída como uma prática pedagógica na escola? A compostagem. Então, aprender a fazer compostagem. Então, o objetivo da prática agroecológica: incentivar o manejo que traga benefícios ao solo, produzir compostagem orgânica com os resíduos e nutrientes existentes na própria biodiversidade local, no entorno da escola, com as famílias, e construir estratégias de aplicação e replicação da experiência de compostagem desenvolvidas na escola para as famílias e comunidades. Então, o segundo momento é identificar qual é que é a prática agroecológica que está vinculada a esse roteiro didático. O terceiro momento é a problematização. O que é a problematização? É uma situação vivida na realidade do campo. Uma situação vivida, que ela pode ser dos mais variados itens, formas que se compõem. Então, essa situação vivida tem o exemplo de problema, o tratamento convencional que é dado a esse problema e o tratamento agroecológico a essa situação vivida na realidade do campo. Então, para vocês verem aqui, ó, qual é que é o exemplo de problema? Qual é o problema, entre aspas, né? Qual é o problema que tem? O solo é infértil, árido, sem nutrientes, compactados. Então, essa é a situação que se encontra. Qual é que é a característica da maioria dos solos? É que o solo é infértil, ele é árido, ele não tem nutrientes, e ele perde a capacidade produtiva. Qual é a causa? Por que o solo ele está infértil? O uso de insumos quimificados, o uso exagerado de adubos, de químicos, de agrotóxicos e de não recuperação natural do solo. Qual é a consequência dessa situação do solo? A baixa produtividade e aridez do solo. Bom, como que o modelo da agricultura convencional faz para tentar recuperar esse solo? Adubos químicos e substâncias artificiais. E aí, qual é que é a atividade agroecológica para recuperar
essa capacidade produtiva do solo. Recuperação do solo por meio de compostagem, de produção de humus com produtos e insumos orgânicos. Então, olha só, aí está as duas, diante de uma situação problema, você tem duas formas de encarar a solução desse problema do solo infértil, que é a agricultura convencional, o que ela faz, e aquilo que a agricultura agroecológica faz para recuperar. No quarto momento, nós temos os chamados encaminhamentos metodológicos. O que são esses encaminhamentos metodológicos? Esses encaminhamentos metodológicos têm a ver com o conhecimento, têm a ver com as informações, têm a ver com o desenvolvimento de conteúdos que precisam ser dominados para poder implementar a prática da feitura da compostagem. Então, o que é feito na sala de aula? Tem trabalhar com os estudantes sobre o conceito de solo, suas características, os tipos, as origens, as formações. Isso os professores fazem na sala de aula. Discutir as formas possíveis de enriquecimento do solo, sem o uso de produtos artificiais, desenvolvimento teórico prático em sala, buscando trabalhos acadêmicos sobre as formas de manejo do solo, desenvolver oficinas, palestras, rodas de debate, tudo isso no ambiente, num primeiro momento da sala de aula. Tem algumas escolas, e seria interessante buscar isso, de que as escolas, elas podem ter e devem ter algum tipo de laboratório. Até porque tem ciência, então, se não tem laboratório, lutar para ter um bom desenvolvimento de uma aprendizagem do desenvolvimento dos conteúdos. Então, tem aqui, realizar pequenas experiências, as características químicas do solo, identificar formas de degradação do solo, realizar experimentos e pesquisas sobre os diferentes tipos do solo. Percebe que ainda nós estamos no âmbito do conhecimento. Tá? No âmbito do conhecimento. Quais são as informações, quais são os conteúdos. Então, aqui, primeiro momento é sala de aula, segundo momento, se houver possibilidade, vai para os laboratórios, e se não tiver, aí a ideia sempre é de reproduzir tudo aquilo que faz na escola, fazer nas famílias e nas comunidades. Então, envolver as famílias, os estudantes, cada um pode ir para a sua casa e tudo aquilo que é feito na sala de aula, ele implementa na sua família, junto ao seu núcleo familiar. E um segundo momento, depois, tem dois momentos. Um que é dentro da escola e dois fora da escola. Os dois momentos dentro da escola é a sala de aula e laboratório. Os dois momentos fora da sala de aula são com as famílias e as comunidades. Então, nas famílias, incentivar as famílias a realizarem ações de preservação e cuidado do solo, identificar os produtos e seus efeitos que são utilizados durante o preparo e o plantio das lavouras, realizar coleta e reutilização de resíduos, desenvolver ações que impeçam a contaminação do solo com destinação correta dos resíduos contaminantes. Tudo isso relacionado à preservação do solo. Agora, tem o que pode ser feito com a comunidade em relação a esse esclarecimento em relação ao solo. Sugestões, promover palestras, socialização dos saberes tradicionais, participar de pesquisas, palestras feitas no laboratório, mostrar lá para eles, aperfeiçoar os conhecimentos, identificando os diferentes tipos do solo, das características da comunidade. Claro, tem outros aqui, aqui continua, né? Incentivar a participação da família, realizar oficinas sobre compostagem, tanto em casa quanto na comunidade, trabalhar com a comunidade, os cuidados com a limpeza dos locais públicos, enfim, tudo isso dá para ser implementado. Bom, aí tem o chamado planejamento interdisciplinar. Como que cada disciplina se inclui nessa atividade, nessa prática pedagógica, porque não é a disciplina de ciências. Então, nesse trimestre, a atividade que vai combinar todo o movimento da escola, ela se envolve. Então, eu nem vou detalhar, mas aqui tem como que a geografia participa do assunto solo. Vai ter uma possibilidade de participar. Como que a matemática participa da dimensão solo, do conceito solo? Tem algumas possibilidades que ela pode.
Será que português, linguagens, tem algo a ser feito? Pode ter. Ah, mas aqui nós paramos só em 3 disciplinas, ó. Geografia, matemática e português. Tá, mas tem artes, tem história, tem religião, tem inglês, tem outras disciplinas. Todas as disciplinas podem ser feita uma forma de como elas se engajam, tá bom? Já estamos indo para o final. Aí agora tem os experimentos ou as experiências, que são as atividades agroecológicas sendo colocadas na prática. Agora tem que sair do nível do conhecimento que era lá os encaminhamentos metodológicos e agora tem que ir para a prática. Então, qual é que é a prática? Nós tínhamos visto lá que a prática, ó, é fazer compostagem. Ó, tá aqui, ó, compostagem, fazer compostagem. Bom, agora tem aqui nesse momento aqui da atividade prática também. O que se pode fazer em sala de aula, no laboratório, nas famílias e nas comunidades. Então, vamos permitir aqui que o pessoal acesse a live. Voltando, na sala de aula. Então, na sala de aula, relacionar os conceitos, e aqui tem uma coisa muito importante, ó, aprender a fazer compostagem e produção de humus. Ó, percebe que é uma atividade prática, ó. Aprender a fazer compostagem. Com os textos envolvidos para ser trabalhados dentro de sala de aula com roda de conversa, criar atividades que envolvam a comunidade escolar como forma de desenvolver conhecimento e atenção sobre os cuidados do solo. Ah, mas aqui pode ser feito em laboratório, verificar os tipos de solo, experimentos com o solo, avaliação do solo, as características, já está botando a mão na terra. Aí já tem que ir fazer coleta do levantamento do solo no entorno da escola, no entorno aqui nas famílias. O que pode ser feito? Práticas de observação e cuidado com o solo, fazer compostagem e produção de humus com a família, cuidar do solo com a reciclagem, participação de palestras, tudo em vista de contribuir com os cuidados do solo. Ah, nas comunidades, o que pode ser? Qual é a atividade prática que pode ser feita? A utilização dos experimentos como forma de aproveitamento das técnicas, o manejo, aprendiz com a utilização e participação de toda a comunidade, fazer compostagem e produção de humus. Ah, mas isso pode ser feito na comunidade? Claro, se as famílias moram num entorno, perto do salão, da igreja, da UBS, que tem lá até o posto de saúde, bom, vamos fazer uma compostagem coletiva? Pode ser feita uma compostagem coletiva. Então, contribuição do trabalho coletivo, trabalho em grupo. Então, aqui todo esse item aqui é atividade prática. É fazer, de fato, compostagem. Aqui tem os avaliação, né? A avaliação de tudo isso que nós acabamos de fazer. Não preciso trabalhar sobre isso, porque vocês podem ver que tem vários mecanismos que podem ser utilizados, a apreensão dos conceitos, a participação, a qualidade, a curiosidade, a participação dos debates. Tudo isso pode ser levado em conta no momento do trabalho desenvolvido em sala de aula. E aí, todos os roteiros, olha só, alguém pode se perguntar, né? Mas como que se faz compostagem? Como que eu faço compostagem? E aqui tem uma bibliografia, que aqui são cartilhas, são mecanismos, todos aqui, ó. Aqui se aprende a fazer compostagem. Como fazer? Como coletar os resíduos, como fazer as caixas, como fazer com que a colocação de minhocas, como que vai reaproveitando todos os resíduos e até a produção do humus. Então, aqui tem os materiais didáticos para fazer, de fato, a compostagem, para que todos se envolvam na atividade da compostagem. Então, todos os textos, eles estão disponíveis online, então podem ser acessados, e aí toda a escola pode ser, o grupo pode fazer, então tem compostagem na sua casa, tem o caderno, a cartilha para os agricultores, como fazer compostagem, a compostagem caseira, então todos os materiais que todos têm acesso, é só clicar
a cartilha referente a isso. Bom, eu acabei mostrando uma prática pedagógica. Aqui tem 12 nesse arquivo práticas pedagógicas. Olha só, se nós fôssemos adiante, e a ideia para aqui, já tem o 6º ano no 2º trimestre. E aí tem biofertilizantes aqui, tem substâncias homogêneas, ó, todos os conteúdos seguem a mesma linha. Ó. E aqui ó, já é outra prática agroecológica, que é a produção de biofertilizante. Se nós vamos andar aqui tem o terceiro o roteiro que é muito interessante, que as escolas fazem, e é extraordinário. Olha só, que todas fazem, e é muito fácil de fazer, que pode ser feita essa prática. Ó, vamos tratar a nutrição humana, ó, doenças e deficiência. Aqui é vida, célula, corpo, ó, sistema locomotor, visão, audição. As principais doenças que afetam, mas ó, aqui é construção do tema agroecológico, o conceito é nutrição humana, alimentação saudável. Qual é a prática agroecológica? Vamos fazer uma horta agroecológica? E aqui tem todo o desenvolvimento de todos os itens que eu comentei antes, até chegar, olha só, olha que interessante, até chegar nas bibliografias. E aqui explica como se faz uma horta agroecológica. Eu fico meio, assim, até meio entusiasmado aqui, porque aqui está todas as atividades, e aqui vai para o 7º ano. Ó, o que o 7º ano pode fazer? Agroflorestas. Então, vamos construir uma agrofloresta, e tem escolas fazendo agrofloresta, só para vocês saberem, tá? Então, que estão se desafiando, que estão fazendo, organizando na comunidade uma área específica do entorno da escola para fazer a agrofloresta. E assim são todas as 12 atividades. Tem agrofloresta, tem proteção das fontes, das matas ciliares, tem da preservação das fontes, tem a construção de canteiros e temperos, o sistema de saúdes biológicos, o corpo humano tem a produção de uma prática agroecológica relacionada a temperos, tem sobre as reações químicas, a produção de caudas, nós temos sobre genética, a Feira das Sementes Crioulas, então a coleta, lá que é o 9º ano, até eu vou fazer questão de ir lá, Cecília, e aí abre para você, tá? Olha só, vai demorar um pouquinho até vocês verem aqui, que vai abrir aqui, deixa eu ver. Vamos ver das festas das sementes. Ó, já está feito da festa das sementes. Vamos ver se é a festa das sementes. Terceiro trimestre, ó. Vida e evolução. 3º trimestre do 9º ano. Engenharia genética, clonagem, células-tronco, transgênicos, organismos geneticamente modificados. Os conceitos de genética. E aí, feira de sementes crioulas, ou coleta das sementes crioulas. Havia até esquecido, viu, Cília, que nós temos esse roteiro. Até eu poderia ter falado, me desculpa, nós ter vivido essa situação aqui, ó, mas vocês vão lá na página 80 até 87, que tem, então, esse roteiro das festas, na festa das sementes. Então, eu me coloco à disposição, não sei, eu sei que é muita informação, pode ter muita informação nisso, mas qual é que é o bom disso? Uma que o arquivo está ali, e o arquivo está todo disponível. E esse é para você ver lá, então vamos na Festa das Sementes. Então está lá, na página 80 até 87, tem o roteiro da Festa das Sementes. Não necessariamente esse, da forma como é, mas é um pontapé para a escola começar. É algo que está ali, que tem que ser objeto de discussão, de conversa, de planejamento interdisciplinar, coletivo e interdisciplinar. Então, a escola quer fazer uma prática pedagógica em torno da preservação das fontes? Tem. Sobre hortas? Tem. Sobre canteiro? Tem. Sobre biofertilizantes? Tem. Sobre as sementes crioulas? Tem. Como que entra? E aí é uma proposição de articulação. Então, a escola já discute os conteúdos, mas agora sob uma perspectiva da educação do campo. Na perspectiva, aqui no nosso caso,
de conteúdos da agroecologia, da biodiversidade, e é o tema da nossa formação, né? Aí, sobre a abelha sem ferrão, nós vamos falar sobre a polinização. Nós vamos falar sobre a reprodução das plantas. Ora, a reprodução das plantas. Como que se dá a reprodução das plantas? Não se dá com a polinização? Então, um conteúdo que é a reprodução vegetal, que está lá no currículo de ciências, vem para a prática agroecológica da preservação das abelhas sem ferrão, preservação das abelhas, e aí nós estudamos e garantimos que a polinização aconteça. Então, nessa relação, né, nesse intercâmbio entre o conteúdo agroecológico com o conteúdo que se ensina em todas as disciplinas. E se busca uma relação entre essas disciplinas. Cecília, não, eu sei que é um pacote pesado isso, mas eu penso até que daria para abrir uma conversa com a turma aqui, com os professores, com os docentes. Não sei se o pessoal entendeu qual é que é a lógica de funcionamento, mas eu quero dizer, para finalizar, e já te passo, Cecília, de dizer, essa é uma proposição, são sugestões possíveis. A escola, o grupo de docentes, junto com a comunidade, junto com os estudantes, pode pensar um mecanismo de efetivar uma prática pedagógica. Então, nós pensamos de que a escola do campo, a educação do campo, de fato, se constrói com práticas pedagógicas que diz respeito à nossa modalidade, à nossa identidade de escola do campo. Olá, pessoal, boa noite. Todo o material está disponível, está lá no nosso site, mas a Cecília copia para você e ela já manda esse material para você. Eu mando e coloco no E aí também. Ok, obrigada. Tem como fundamentação, Janice, olha só, nós temos o capítulo 18 do nosso livro. O capítulo 18 é toda a fundamentação teórica, vamos falar assim, que dá sustentação à elaboração dos roteiros. Então, é uma explicação detalhada, de item por item. Eu fiz uma exposição rápida aqui, devido ao tempo, mas nesse texto, e aqui está o livro, ele traz toda uma fundamentação de como organiza, de onde veio essa proposta. Essa proposta não saiu da nossa cabeça. É uma construção da educação do campo em nível nacional, Janice, que inúmeros autores, obras, tem o pessoal da Unicentro, a professora Cecília participou de um programa de pós-graduação e que produziu esse material aqui, que é um material que aqui que saiu a ideia de um roteiro, de fato, bem organizado, bem feito. Esse livro está todo ele em PDF também, viu? Eu vou disponibilizar ali no grupo, nossos 2 livros, eles estão em PDF, então tem os materiais, nós temos todos os materiais, e esses materiais estão com vocês, Janice. Então, o detalhamento, vocês podem avaliar, né? Que tem 12 por enquanto, tá, mas não necessariamente esses, pode ter outros, mas se vocês perceberem também alguma demanda sobre alguma prática pedagógica, agroecológica, que vocês gostariam de implementar na escola, vocês comentem conosco, comenta com nós, e aí nós vamos atrás. Nós temos os bolsistas que estão trabalhando e nos auxiliando nesse trabalho de elaboração dessas práticas pedagógicas agroecológicas, que se manifesta no roteiro e o desenvolvimento dessa atividade. Nós estamos tornando público, tá, um trabalho que nós fizemos de iniciação científica e de pesquisa aqui dentro da universidade, mas tem que ver se isso responde a uma demanda da escola. Nós estamos disponibilizando para vocês um trabalho de elaboração de pesquisa e que vai para a escola em forma de extensão. Então, nós precisamos ter o retorno de vocês, o que a escola quer fazer para tornar-se escola do campo, com a identidade da escola do campo. Bom, nós temos inúmeras possibilidades. Nós temos aqui organizado e sistematizado 12 práticas pedagógicas agroecológicas, 12. Agora tem um grupo de iniciação científica que vai fazer mais 4. Uma do 6º, uma do 7º, do 8º e 9º ano. Até o final do ano eu quero que esteja pronto. E aí nós temos 4 atividades agroecológicas por ano.
Mas, enfim, seria bom vocês me darem o retorno, mesmo que não dê para estudar, que não deu para... Só a partir dessa impressão. E aí, para vocês avaliarem também e nos dizerem aquilo que é possível entender, aquilo que falta entender, aquilo que precisa ser melhorado, e seria muito interessante ter esse retorno de vocês. E a gente percebe muitas questões no campo, por exemplo, a questão da reciclagem ali. Eu percebo que os alunos eles não têm nem o sinal de reciclagem na propriedade. Aí a gente perguntava o que vocês fazem com o lixo. Nós abrimos um buraco lá, queimamos e enterramos. Então falta essa conscientização, né? E tem muitos alunos que, alguns têm, né? Essa semana nós estávamos conversando no João Paulo, eu estou trabalhando agora o conteúdo com eles, agricultura e meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Aí eu estava perguntando alguns problemas que tem no meio ambiente, aí o menino falou, problema que você viu lá, para chegar à escola, colocaram fogo lá na mata, tiraram a mata e tal. Isso é um problema, as queimadas. Daí a menina falou, mas aonde? Aí o menino falou assim, mas você não viu em que mundo que você vive que você não percebeu que eles colocaram fogo no mato lá e deu um impacto ambiental. Como você não percebeu que a máquina passou lá nas nascentes e está aterrando? Então, alguns já estão tendo a percepção. E outros, eu lembrei da fala da professora Cecília, que quando fizeram trabalho na escola, que os alunos muitas vezes vêm com o celular e não prestam atenção na paisagem, né, e tal. E é um trabalho, um desafio, né, para tornar a escola do campo realmente do campo. Eu acho que tem escolas que a gente vai sentir um pouquinho mais de resistência, professor Bonamigo, mas eu acho que tem que começar. Por exemplo, começar a levar as palestras das sementes crioula, levar o pessoal aos poucos e trabalhando com os alunos, né, para chegar em casa, para não impactar tanto na questão da família. Eu acredito que a gente vai implantando isso aos poucos, começar um debate, né? Então, como vocês viram, o professor Bonamigo apresentou os roteiros que ele falou lá no início, né, a relação dessas propostas de trabalho, desses roteiros, com a prática pedagógica, com a atividade pedagógica, né? E ele falou, eles construíram roteiros, as nossas bolsistas, junto com a coordenação do Bonamigo, e antes disso eu tinha feito esse trabalho lá em Candói, em Candói, com uma pós-graduação, junto com o pessoal das escolas dos assentamentos, né? E ele é até um material registrado na prefeitura de Candói, desse primeiro que o professor Bonamigo falou, né? E aí a gente veio aprendendo com isso tudo, e quando nós começamos o ano passado o trabalho com as escolas multianos, que está aqui o Paulo, né? Deixa eu ver quem mais que está aqui, que não estou lembrando agora, mas enfim, o Paulo é de uma escola multianos, né? Arley, o Arley. A Arley está aí, né? Tem a professora Evânia também, a professora Rosângela, que ela avisou que não poderia estar hoje, né? E outros professores tantos. A gente pensou em desenvolver um pouco mais essas atividades, apresentar para as escolas também, junto com esses outros roteiros para desenvolver na sala de aula. Então, pega aquela parte específica do conteúdo, né? E a gente desenvolveu um pouco mais sugestões de atividades, encaminhamentos metodológicos para a sala de aula. Então, esses que eu vou apresentar para vocês, ele é um pouco mais detalhado. Esses que o professor Bonamigo apresentou, eles têm a ver como ele disse, com esse movimento de uma escola do campo. Que tipo de movimentações ela precisa ter na escola, entre as relações família, comunidade, organizações, né? Trabalho do campo, trabalho de sala de aula, experimentos no laboratório, experimentos a campo, lá numa unidade de produção, na fonte da família, né? E esse trabalho que vocês fazem, como que faz essa relação entre a semente que as famílias têm lá, que o avô e a avó cuidam, o pai e a mãe, os tios, os vizinhos, como isso entra para dentro da escola e vira conteúdo, né? Então, é um roteiro mais amplo, e eu vou trabalhar com vocês agora, então, um roteiro um pouco mais específico, mas também ele tem toda uma relação com esses elementos maiores, né? Mas o foco dele, a gente trabalha em duas ideias, assim, como encaminhar esse trabalho, ou seja, como construir um caminho, né? Encaminhar é construir um caminho.
Então, como que a gente constrói um caminho coletivo, pedagógico, né? Sem que o conteúdo... Só um minuto. Sem que o conteúdo do CREP fique de lado, porque eu sei que a professora tem muita essa preocupação, mas como eu vou fazer? Tem todo o conteúdo da aula para trabalhar, tem os quiz para responder, como que vai ser isso? Não é que vocês deixem aquilo e façam isso, é como que se aproximem, então, como que se encaminhem coletivamente, pelo menos alguns, né, desses conteúdos que são ligados a essa especificidade da educação do campo, para que a escola vá construindo esse jeito de ser uma escola do campo, né? E o encaminhar, ele pode se dar, então, sempre ele é um processo, ele não é um projeto, ele começa nesse trimestre, continua no outro, e o ano que vem a gente continua fazendo mais um pouco. Como o amigo falou, não é para se apavorar, que é muita coisa. Sim, é muita coisa, mas não dá para fazer tudo agora. São materiais que a gente produz na universidade, como olho nas escolas, como pé nas escolas, porque nós estamos tentando trabalhar a partir daquilo que a gente está vivendo com vocês nas escolas, a gente produz com os bolsistas, os estudantes, né, para que contribuir com a escola pública do campo que está lá precisando. Então, é processo, né? E então, a gente tem duas ideias, que é encaminhar atividades entre as turmas, em toda a escola, entre a escola e a comunidade, entre as turmas, na própria turma, né? E fazer essa relação, para que isso vire processo, não vire um projeto de cada turma, né? Como tem coisa que eu vejo que nessa lógica não cabe, vamos premiar o primeiro projeto, né? Então, não é nesse sentido, né? Então, o roteiro que eu vou apresentar agora, ele tem essa ideia do encaminhar. E a outra ideia é encaminhar um processo com o quê? Com o diálogo, com o estudo, com a atividade que relacione dois conceitos, né? Um conceito que vem lá do CREP, que é o conceito do conteúdo que a série está estudando, no trimestre está se estudando, é o conteúdo que vai cair na prova Paraná, que eu sei que vocês se preocupam, mas esse conteúdo, o conceito desse conteúdo, os conceitos, eles vão conversar com outros conceitos, por exemplo, da festa das sementes, né? Como que faz essa conversa, como que faz esse diálogo, como que ensina isso de forma articulada. Então, são essas duas relações aqui que eu vou trabalhar, mostrar aqui para vocês preferencialmente. E esse aqui que eu estou apresentando hoje, ele é relacionado ao primeiro encontro lá, né? Que é a história da festa das sementes na região sudeste do Paraná, e a rede de sementes, sementes da agroecologia e os guardiões das sementes. Então, aqui, a gente tem, nas ações para iniciar os trabalhos com a festa das sementes, nas atividades, a articulação entre o tema das sementes e o conteúdo das disciplinas. Na realização, então, é uma conversa com os professores para a realização dos primeiros passos para iniciar o trabalho, e o segundo, a ideia do encontro com os pais, mães, familiares, né, para apresentar essa proposta da festa das sementes, né? Ou os próprios alunos podem apresentar. Mas isso vocês não precisam fazer necessariamente um encontro específico, né? Pode ser os encontros normais que vocês fazem lá com as famílias para entrega de notas, para outras coisas, vocês já aproveitam e apresentam essa atividade. Então, nós temos as sugestões de encaminhamento, né? Aqui tem umas sugestões para a equipe gestora e o pedagogo, e aqui só para mostrar para vocês, então, ó, tem um encaminhamento metodológico, todos eles vêm numerados, 1, 2, 3, 4, né? E logo em seguida, a gente tem, então, aqui as atividades, mas deixa só eu falar dos encaminhamentos metodológicos gerais para preparar a festa das sementes. Então, a nossa sugestão é que vocês, o primeiro encaminhamento metodológico, vocês façam, tratem com os alunos, não sei, ou com qual série, se com todas as séries, como o Bonamigo disse, isso é uma decisão da escola, né? A gente só está trazendo as sugestões para contribuir com vocês, depois vocês veem como a melhor forma de fazer. Então, vocês vão trabalhar, né,
a história da Festa das Sementes, para que eles saibam que isso existe em todo o país, na América Latina e também no Sudeste do Paraná. Então, os cartazes das Festas das Sementes da região, eles podem ser impressos coloridos para fixar no saguão da escola, como um grande mural, né? Que está ali no anexo 3, que eu já vou mostrar. E no saguão da escola, as turmas podem, por exemplo, fazer algumas atividades, por exemplo, verificar os cartazes, procurar quais municípios já realizaram as festas, né? E se no seu município já houve alguma festa das sementes, tá? Então, aqui, o nosso anexo 2 vai estar embaixo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No final desse material, a gente tem, então, um anexo aqui que vai contar toda a história, vai trazer todas as festas das sementes, os cartazes aqui, ó, o tema da festa da semente, né? E onde ela se realizou, tá? Ó, aqui tem não sei quantas são de cor, mas começou em 2004, não me lembro quantas foram, acho que é... 18ª esse ano, Cecília. 18ª, tá, eu tinha esquecido. Então, assim, ó, cada festa, ela teve um lema, foi realizada num lugar, teve uma atividade específica, né? Isso pode ser explorado de diversas formas com os alunos, pode ser mostrado. Então, eles estão todas aqui, ó. Esse seria um primeiro momento, né, do encaminhamento metodológico 1, que é para eles verem que não é a universidade que está inventando isso, que não nasceu da cabeça da diretora, mas é um movimento que existe já na região há muito tempo, de nós nos tornarmos cuidadores também das sementes da nossa comida, né? Para nós cuidar um pouco melhor da nossa comida. E isso já existe, então a escola vai começar a participar desse movimento que já existe. O segundo encaminhamento metodológico, a gente está sugerindo que vocês usem o subsídio de trabalho, que é um texto chamado Semente é Poder e Fonte de Vida, que está aqui embaixo também, ó, embaixo, depois da Festa das Sementes aqui, a gente vai ter esse texto, então, que é a sugestão que a gente use ele. É um texto curtinho, que pode ser impresso, ó, explica algumas coisas mínimas, assim, para uma leitura com os estudantes, né? Pode ser escolhido uma série, 2 séries, enfim, mas é uma sugestão mais prática para esse trabalho. Deixa eu voltar aqui, então. Então, a ideia de trabalhar com subsídio é que lê o texto com os estudantes, como se já sabe que na região tem festa que se realiza todos os anos, e podem dialogar com eles sobre essa questão das sementes, por exemplo, de onde que vem as sementes que a gente planta, para ir vendo se eles conhecem isso. Será que todas são compradas? Na sua casa? São conservadas pela família ou sempre se compra sementes, né? As empresas produzem sementes para vender, e sua família produz, quais sementes produzem, como conservam. As sementes da empresa, elas têm marcas com números e códigos. Como é que são esses códigos? Porque sabem muita coisa na nossa experiência. Os tipos de milho, às vezes eles sabem todos aqueles números, né? Que poderia ser estudado com eles depois, para compreender isso tudo, para compreender um pouco na linha, assim, quer dizer, como é que você chegou a esses milhos, né? Lembrar, então, que as sementes podem ser modificadas, podem ser transgênicas, né? Ou pode ser crioulas, são pelo menos 3 formas, né, de se ter sementes. Tem as modificadas geneticamente, as modificadas somente, e as crioulas, né, pelo menos que a gente saiba, né. Então, que começar o trabalho seria propor para que eles fizessem, toda a escola fizesse uma tabela, uma pesquisa sobre que tipo de sementes que tem. E aí pode fazer uma divisão por turma, né, ou alguma coisa assim. Então, a gente tem uma sugestão de tabelinha aqui, que seria o nome da semente. Por exemplo, feijão. Feijão. Tá, mas que tipo que é esse feijão? Feijão carioca. Ou feijão de 60 dias. Feijão de sopa, vermelho. Feijão olho de cabra. Feijão não sei o quê, né? Tem o carioca que é grande e o carioquinha que é pequeno. Enfim, feijão amarelão de sopa. Tem centenas de feijão. Mas, então, a variedade, que talvez até poderia ser variedade, mas a semente é aqui o tipo da variedade. A origem, não onde vem esse feijão. Então, por exemplo, aqui, a gente sabe que o carioca vem de São Paulo,
com os viajantes que traziam mercadorias de lá, traziam roupa, sapato para vender, objetos, né? Eles trouxeram esse feijão carioca aqui para a nossa região. A época do plantio, então, eles vão escrever lá, o que o pai vai dizer? Ah, ele produz 2 vezes no ano, de setembro a dezembro, de janeiro a março. Aí o pai vai dizer, para fazer 3 safrinhas. Se você plantar tal época, depois aperta um pouco e planta tal época. Então, o pai, a mãe, o vô e a avó vão dizer quando que planta, a época de plantar. História da semente. Então, por exemplo, o feijão carioca, ó, na região sudoeste, sempre foi cultivado pelos caboclos, que preferiam o feijão carioca ao invés do feijão preto, né? Então, assim, as mais diversas sementes que vocês vão encontrar, elas têm um pouquinho de história. Aí os professores vão ver como trabalham isso. Pode juntar esses dados em tabelas, pode juntar só por feijões, né? Pode pensar só os tipos de milho. Então, vocês podem, depois que voltam as tabelas, que vocês recolhem, e que na sala de aula se faz um cartaz com todos os tipos de semente, pode ser feito com eles, uma grande tabela. Ou então, um grupo trabalha mais um tipo de semente, outro grupo é outro, trabalha outro. O importante é não se perder essas fichas, né? E guardar e ter como um arquivo de pesquisa para o dossiê da escola, né? Então, esses seriam, ó, o que eu chamo de encaminhamento metodológico, não sei se eu consegui explicar, é o quê? É esse processo que vai começar na escola para preparar a festa das sementes. Então, é o encaminhamento, que é o encaminhamento geral da festa das sementes. Eu vou postar na semana que vem um outro roteiro que vai ter toda uma orientação como fazer o cartaz das sementes na escola, o logo da escola, como fazer o tema e o lema das sementes, como divulgar a festa das sementes. Então, na semana que vem, eu não consegui postar até agora, na semana que vem eu vou postar isso. Agora, a gente entra, então, em trabalhos que são mais específicos da aula mesmo, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, o professor Bonamigo tem lá os objetivos também. Nós não temos aqui, nós vamos colocar ainda, né? Mas quais conceitos do CREP a gente pode trabalhar, ó? Aqui tem várias disciplinas, ó, genética, consumo, crônica, argumentação, prefixos, os verbos futuros aqui, o IU do inglês. O texto de sementes, da festa das sementes, sementes crioulas, biodiversidade genética, independência produtiva. Agora, nós vamos para um novo encaminhamento metodológico, porque a gente está entendendo que a gente já tem a tabela das sementes. Então, aqui tem um encaminhamento metodológico de como fazer uma tabela das sementes, de fazer um cartaz e tal. E a atividade, então, de geografia, ó, retomar o estudo do conteúdo de geografia, consumo, conversar com eles. Então, aqui, esse roteiro, ele vai ter toda a explicação de como o professor poderia encaminhar isso na aula, tá? Então, aqui, pedir que escreva um texto identificando quais são os produtos consumidos livremente e quais são forçados na alimentação de suas famílias, né? Forçados está errado, aqui é comprados, né? Agora que eu vi aqui, foi um problema do computador, né? Tem que arrumar. Atividade 4, né? Utilizando a tabela, né? Com o levantamento do tipo de semente das famílias, quais que são guardadas, né? Lembrar dos estudos sobre diversidade. Então, vai ser estudado o conceito de diversidade. Aí vem um novo encaminhamento metodológico, ó, ainda sobre a ficha das sementes. E aí vem mais atividades, ó. Atividade 5 vai estudar genética, célula, gene, né? Atividade 6 vai escrever uma crônica, né? Que é na língua portuguesa, né? Com o tema das sementes crioulas e das sementes modificadas. Atividade 7, vamos organizar um debate com a turma a partir das crônicas, né? Aí, depois de feito isso, vai se estudar, então, as frases argumentativas, que é a língua portuguesa. Então, quais argumentos se utilizou para defender as sementes crioulas ou as sementes transgênicas e modificadas, né? Então, se vai trabalhar com língua portuguesa como conteúdo da festa das sementes, trabalhando a ideia de crônica, né, e frases argumentativas. E aí tem toda uma orientação aqui. Aí tem um novo encaminhamento metodológico, que é o 5, que vai falar de milho, então, né?
que hoje está uma semente bastante utilizada, né? Então, vai ver com a família se eles trabalham com milho transgênico, milho híbrido ou milho crioulo, com os 3 milhos. Que tipo de milho eles produzem, né? Pegar os rótulos das sementes compradas ou seus familiares sabem o tipo e o nome desses milhos. Aí aqui vai, ó, a turma, vocês imaginem a turma fazendo isso, vai se fazer um cartaz, então, sobre os tipos de milho que tem nas unidades de produção. Depois eles usam o celular e vão trabalhar a ideia de vantagens e desvantagens da semente crioula, da semente transgênica e da convencional, considerando diversos fatores, como custos, ganhos, meio ambiente, saúde animal, saúde humana, saúde animal, futuro da vida, diversidade, né? Aí aproveita esse momento como se diz, simula com eles, né? A festa das sementes, sabendo que vai se organizar a festa das sementes, trabalha com eles algumas questões da forma bilíngue, né? De inglês. Então, em inglês, vai trabalhar aqui com a festa, né? Escrita em inglês. Identificar, então, o nome de algumas variedades em inglês, ver se eles conseguem, quais, né? Ver se eles têm dicionário online. Aí também frases no futuro, então, trabalhando a ideia da troca das sementes, a independência produtiva ou não, né? Aqui eu não vou nem ler para não fazer fiasco, porque eu sou péssima em inglês, mas a Ana, a nossa bolsista, escreveu aqui algumas sugestões em inglês. Aí vem o encaminhamento 6, né? É o jogo de sementes mancala, né? Um jogo africano que pode ser feito com uma série, ou pode ser feito para jogar na hora do intervalo, né? Com as sementes grandes, então eles podem trazer sementes grandes, sementes ativas para jogar, né, com as sementes. Esse jogo pode ser explorado também por eles, né? Deixa eu voltar aqui. Então, eu também, falando rapidamente, eu dei a ideia de um roteiro, sabe? Um roteiro para a sala de aula. Então, esses roteiros que a gente vai postar ali, eles são mais focados para a sala de aula. Então, os professores podem dividir entre eles qual atividade eu vou fazer, qual a outra. Não fica difícil, porque às vezes eu sei que o diretor, ele se desespera e fala assim, meu Deus, não tem muita coisa. Não, mas não é para fazer muita coisa, gente. É para cada turma fazer uma atividade, só isso. Para trazer o tema para o diálogo. Eu não vejo que isso vai atrapalhar tudo que vocês estão fazendo com o Estado. Vai até dar assim, vamos fazer uma atividade um pouco diferente, mas trabalhando os conceitos que eles vão estudar. Então, essa é um pouco a ideia, e eu vou estar mostrando na semana que vem os outros roteiros. Aí está aberto para perguntas, comentários, não sei o que vocês querem dizer sobre isso. Eu acho que é importante ressaltar, Cecília, que na verdade, isso é um detalhamento da prática pedagógica que auxilia a equipe pedagógica, os docentes e os estudantes, para fazerem isso, para efetivarem na escola. Aí pode ser, ele tem 13, 14, várias atividades, encaminhamentos metodológicos, mas é o passo a passo de como que a escola vai se autorizando, ela vai se apropriando para poder efetivar essa prática pedagógica da festa das sementes. Então, tem inúmeras atividades, vê que tem várias disciplinas, foi dialogado com várias disciplinas, mas a forma de como dialogar com dessas disciplinas, ela pode ser alterada, ela pode ser complementada. E ali o que a professora Cecília fez foi apresentar uma atividade do início até o fim, quer dizer, tem um conjunto de ações que constroem o conjunto dessa prática pedagógica. Então, aqui dá uma sensação assim de ser um amontoado de texto, mas com isso na mão, com esses roteiros na mão e conversando com a equipe, são sugestões de como se efetiva essa prática pedagógica, como constrói de fato essa prática pedagógica na escola. Então, esse trabalho que foi feito na Universidade Sem Fronteiras e que a gente faz com a iniciação científica é para possibilitar uma sugestão, para antecipar um pouco o trabalho de vocês.
a gente faz quase que um pré-planejamento. É um pré-planejamento para chegar na escola e aí vocês fazerem o planejamento que vocês têm a força de fazer, ou a potência de como efetivar. Primeiramente, boa noite. Essa fala do professor Anilson, eu acho assim que vai de encontro com a questão do professor que vai trabalhar no campo, ele ser considerado, ou ele se considerar pertencente ao campo. Ele buscar cursos, ele buscar outras coisas. Assim, esses encontros, eles foram divulgados através da minha diretora, acho que ela está aqui ainda, Genice. E eu sou professora de geografia, eu me interessei depois que eu descobri, eu estou participando de todos, porque eu acredito que todo o conhecimento passado por vocês é válido. Mas eu não participei antes porque eu não tinha conhecimento. Mas assim, estou tentando divulgar entre as outras escolas que eu trabalho, mas eu sinto muito essa reclusa. Por exemplo, não é obrigatório, eu não vou participar. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, na minha concepção, fazer com que esses professores eles sejam conscientes que não é só a certificação, e sim, tipo, agregar conhecimento. Eles não veem sentido nisso, né? Infelizmente. A partir do momento que nem você colocou, que talvez o Carlos Bonamigo ou a professora Cecília forem, ou outro profissional, parece que eles veem sentido. Eu entendo sua fala. Só que, por exemplo, está sendo proporcionado, eles poderiam estar aqui, entende? Essa é a minha fala, né? Tipo, quem tem que buscar o conhecimento, quem tem que ser pertencente ao campo é o professor. E, infelizmente, é uma reclusa. É como foi colocado ali. A gente fica... Você foi no curso em Curitiba comigo, você escutou muito, estava na mesma sala que eu. É a preocupação com a prova Paraná, é a preocupação com o currículo que está vindo engessado, e olha que bacana que eles apresentaram, que a gente consegue abrir um leque dentro das nossas disciplinas, né? Então, é mais nesse sentido. A ideia e o propósito sempre é combinar uma forma presencial, um curso mais direcionado na escola, para a especificidade da escola, e aí combinar com essa mediação que hoje nós temos. A gente sabe que não é a ideal, mas é aquilo que, de repente, que se pode nesse momento. Então, professor Bonamigo e professora Cecília, o professor Anilson, eu sempre sou repetitivo, né? Eu falo aqui 1000 vezes a mesma coisa que eu ano passado, meu Deus, eu aprendi tanta coisa. E ontem eu estava conversando com a minha sogra, que nós pegamos as sementes lá da festa, eu repassei bastante para ela. Aí ela falou, nossa, aquele feijão lá, eu colhi 1,5 kg daquele feijão e era diferente lá, e fez para... pense. Daí a minha sobrinha falou, eu comi uma delícia esse feijão e tal. E até eu guardei aqui para a festa das sementes, eu também plantei aqui em casa. E uma coisa que me chamou a atenção dela, ela falou assim para mim, mas olha, eu tô com muita dor, ela já tá com 75 anos e tal. Ela tinha um terreno que ela plantava lá em Urapava, ela falou, tô com muita dor, não consigo mais plantar e cuidar e tal. E é uma preocupação que a gente tem, né, a questão dos pais, né, prof, quem que vai continuar esse legado de plantar as sementes, de cuidar das sementes e tal, é uma coisa que nós não paramos para pensar, né? Então é um trabalho formiguinha mesmo, levando lá para os alunos, conversando com eles, conscientizando. Se a gente conseguir fazer com que um pense dessa forma e já cuide daquela semente, eu acho que é um grande feito já para nós, né? E tentar levar essa conscientização. É uma coisa que acaba motivando a gente. Eu nunca tinha plantado nada, assim, e aí fiz lá do meu jeito, colhi um monte. Então é bacana, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo junto, na verdade. Boa noite a todos, então. E, na verdade, assim, a gente percebe que se a gente entrou, por exemplo, hoje, se entrasse na reunião, dá uma impressão que você tem que fazer tudo aquilo que foi falado aqui, e, na verdade, a gente tem que ser aos pouquinhos, né? Nós, seres humanos, nós temos aquela impressão de que tem que ser tudo num momento, a gente não consegue reconhecer aqueles passinhos que a gente vai dando de lento, mas continuado, né? Por exemplo, a Cecília, até nós tínhamos que começar lá com as abelhas sem ferrão, mas não deu, nós vamos tentando manter a festa da semente, já está marcada para o dia 23, né, de agosto agora,
Eu acho que o pouquinho que a gente vai fazendo, vai construindo, não precisa ser tudo num momento, mas aquilo que vai se construindo aos poucos, podemos errar, podemos errar algumas vezes, mas nós sempre tentando acertar e levando com que a nossa comunidade, nós não vamos despertar lá nos alunos, todos eles cultivar sementes crioulas, isso não vai acontecer, né? Isso a gente tem consciência, mas se despertar em alguns lá e que eles comecem a produzir, nós já fizemos a nossa grande contribuição para o meio ambiente, para a nossa escola, para a nossa comunidade, né? Olá, boa noite para todas e todos. Desculpem que eu entrei um pouco atrasado, eu estava em outra reunião, mas eu quero só dar um depoimento rapidinho e dizer assim, primeiro, parabenizar pelo roteiro, assim, que tá ótimo o roteiro, e é um roteiro assim que, como a Cecília falou, vem a contribuir, né? Não é um trabalho a mais, e o meu depoimento é nesse sentido de que todo esse trabalho não é um trabalho a mais ao professor, ao contrário, depois que o professor ele entra no ritmo, digamos assim, desse trabalho, o trabalho fica muito mais fácil e flui melhor. E eu quero colocar justamente esse depoimento, dizendo assim que é um processo maravilhoso, os frutos que são colhidos são incríveis, do processo do trabalho. Não é fácil, né? Não é um trabalho fácil, claro, porque a educação não é fácil, né? Nós precisamos ter essa consciência de que é uma luta, dentro dessa lógica que nós vivemos, dentro dessas políticas educacionais, e principalmente agora, nesses últimos anos, com a inserção das plataformas, não está fácil, né? Mas a educação tem esse processo de luta, né? De resistência, e a educação do campo mais ainda, né? Uma educação do campo que tem a luta, digamos assim, no seu sangue, né? Então, mas assim, é muito gratificante, nós estamos desenvolvendo o trabalho há um tempo, tem o processo, né? Tem momentos que as coisas vão melhor, tem momentos que não, né? Como disse o Arley ali, não, aliás, o Anilson, que acabou de falar agora, desculpem se eu estou trocando, mas assim, de repente não dá certo uma ação, mas com outra ação você colhe resultados também. Então, nós estamos, assim, muito bem assessorados, né, com a professora Cecília e o professor Bonamigo, e vale a pena, porque quando a gente vê os resultados nos alunos, com a comunidade, com as famílias, é muito gratificante. Você percebe que, diante de todo esse tumulto que está nos últimos tempos, a educação, ela alcança o objetivo, aquele objetivo que nós temos lá no nosso ideal, né, de conhecimento, de aprendizado, de uma educação que vai mudar e vai transformar o mundo, né? Então, só dar esse depoimento, né, dizendo para vocês, assim, que vale a pena, vamos lutando, vamos tentando, né, e que vocês e todos nós vamos colher bons resultados. Então tá, gente, acho que é isso, né? Obrigada, Bonamigo, aí pelo suporte, porque eu estou na estrada, então eu estava meio com dificuldade aqui até com a internet, né? Mas agradeço imensamente cada um e cada uma de vocês que estiveram aqui conosco hoje e desejo um bom trabalho. Vamos lá, né? Construindo novas possibilidades com as escolas do campo. Tá bem. Então, obrigado, professora Cecília, obrigado a todos que participaram nesse encontro, e fica gravado, e aí todos podem utilizar nas suas escolas. Saudações.